Olá pessoal, e o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês, eu vou falar um pouco sobre como estar fazendo anotações de enfermagens, coisa que o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem em geral precisa fazer e faz muito dentro dos hospitais com o seu paciente. Então, o que é anotação de enfermagem? Como anotar tudo sobre o seu paciente, o que é preciso anotar, de que forma anotar. Então, a gente tem que ter em mente tudo isso, um bom trabalho, para que você faça um bom trabalho, tenha um bom plantão aí, um bom desempenho no seu plantão, é preciso fazer uma boa anotação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que eu fiz, algumas anotações que eu fiz com os meus pacientes sobre a admissão, como está admitindo um paciente logo quando ele chega no hospital, e vou mostrar também como eu fiz as anotações de administração de medicamentos e outros. Então sejam bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem de Fisioterapia com Josinélia Matias. Já vão deixando aí, gente, seu joinha, seus comentários, suas sugestões do que eu posso estar postando em outros momentos. E vamos falar aqui sobre as anotações de enfermagem. Temos que carimbar, primeiro temos que carimbar e assinalar, né, gente? Que eu esqueci de fazer aqui. Então, gente, o que é uma anotação de enfermagem? O que eu devo anotar? De que forma eu devo anotar? A anotação de enfermagem, gente, nada mais é do que um registro. É um registro onde vai conter todas as informações específicas do seu paciente. Digamos assim, você vai anotar a data, vai anotar horário, vai anotar tudo sobre o seu paciente. Para que temos que anotar tudo sobre o nosso paciente? Temos que anotar sim, pois é importante, é um registro e vai servir para a equipe de enfermagem, vai servir também aí para a equipe médica, para todo mundo ter acesso àquele documento. Então, como deve ser anotado? Como deve ser registrado? Você deve registrar de forma cronológica. O que é isso? Ou seja, você não primeiro realiza o procedimento, um exemplo, administra a medicação, dá o banho no leito e depois você vem aqui com o prontuário do paciente e você vai anotar. Foi realizado banho no leito, tal hora, usei tais materiais, tudo isso tem que ser anotado. Dependendo do hospital que você trabalha, hospital privado, esses hospitais exigem mais que você tenha mais cuidados com as anotações, pois todo o material que se gasta tem que ser anotado. Hospitais públicos também é importante fazer isso. Então, assim, o registro de enfermagem, a anotação de enfermagem é registrar tudo o que acontece com o seu paciente, como ele está, o que você... A caligrafia tem que estar legível, se você vai anotar tudo a punho, com uma canetinha, tem que ser uma caligrafia legível, nada daquelas caligrafias parecendo aquelas curvas do eletrocardiograma, um negócio assim. Tem que ser legível, não pode usar termos assim de bordões, de gírias, não pode, tem que usar termos técnicos. Por exemplo, eu estava no plantão com uma colega e eu fui ver a evolução dela com o paciente. Ela usou lá uma palavra que não era um termo técnico. A gente tem que usar termos técnicos dentro da literatura. A gente não pode criar palavras, né? Dentro da literatura que seja comum a toda a equipe de enfermagem e, claro, a equipe médica. Então, ela usou lá um termo técnico que eu não entendi o que foi. A caligrafia estava ruim, eu também não entendi o que ela quis dizer sobre o paciente. Eu liguei para ela, mulher, pelo amor de Deus, ela já estava estressada, eu também. Mulher, pelo amor de Deus, que molesta foi isso que tu escreveu aqui, que eu não estou sabendo o que foi. Enfim,
tudo foi resolvido, ela conseguiu decifrar aí, eu fui avaliar o paciente. Então, após você descrever o que você fez com o seu paciente, você vai carimbar, se tiver o carimbo do Corém, certo? Ó, é importante todo profissional da enfermagem de saúde ter sempre um carimbozinho para registrar, porque aqui nesse carimbo tem o seu nome, tem o número do conselho que você está registrado, o Corém no caso, né? Então você vai lá, terminou, carimba aqui no papel, assina. Não pode deixar espaços, não é bom deixar espaços, porque alguém pode ir lá entre esses espaços escrever alguma coisa que você não fez com o seu paciente. Então, as anotações de enfermagem são essas. Anote tudo de maneira legível. Diga como seu paciente está, como se foi preciso fazer algum curativo. Você vai descrever que tipo de curativo, se for um curativo oclusivo, aberto, fechado. Você vai descrever, você vai colocar curativo oclusivo, curativo aberto. Você vai colocar também o material que você usou para realizar aquele curativo. E quando você for escrever aqui, quando você realizar tudo lá, deixar seu paciente prontinho, todo bonitinho, você vem aqui e escreve: foi realizado curativo na região tal. Você vai descrever o membro que foi realizado aquele curativo, que tipo de curativo. Ou então, se você administrou a medicação, foi administrado dipirona, EV, já o paciente já estava com acesso venoso, foi administrado dipirona EV no membro superior esquerdo. Tem que descrever também, é importante descrever como que você administrou, o que você utilizou para administrar aquela dipirona. Você utilizou que seringa? Tem hospital que exige. O hospital privado, por exemplo, quer saber que seringa você usou, que tipo de seringa. Você usou algum diluente, enfim, tem que descrever aqui tudo o que você fez, né? Então, eu tenho aqui, gente, algumas anotações. Na verdade, tem muita coisa para falar sobre anotação de enfermagem, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu estou falando assim, algo mais resumido, e eu vou mostrar aqui minhas anotações de enfermagem. Digamos que eu trouxe um exemplo aqui bem básico para vocês. Eu vou mostrar, vou deixar bem detalhado aqui do lado. Digamos que eu tenho lá o prontuário do paciente. Eu abri o prontuário do paciente. O paciente chegou no hospital, deu entrada. Então, eu abri lá o prontuário, coloquei o endereço, coloquei o nome completo do paciente, idade. E agora eu vou descrever, eu vou admitir esse paciente. Olha, vou aqui admitir esse paciente. O que foi que eu coloquei aqui na minha admissão? Primeiro comecei com o horário. Começa lá com o horário. Nome do paciente completo. Paciente admitido na unidade de enfermaria masculina, que é um paciente do sexo masculino. Proveniente da UPA, a gente tem que descrever de onde ele veio, como ele veio. Se esse paciente ele veio proveniente da UPA, ele chegou dentro do hospital, ele entrou dentro do hospital deambulando normal ou com auxílio de cadeira de roda, deambulando com auxílio de cadeira de roda. Você tem que descrever na sua admissão. Então eu escrevi aqui, ele veio com auxílio de cadeira de rodas, entrou naquela unidade com auxílio de cadeira de rodas, acompanhado pelo filho, certo? Tem que dizer também, o filho, por sua vez, foi orientado conforme as normas dos hospitais, acerca das normas do hospital. Então, a gente diz que o paciente está consciente, orientado, e logo que foi admitido, foi verificado o PA, os sinais vitais, verificado o PA, que deu 18/11, a temperatura deu 38,5, glicemia 260, a saturação
deu 92. Esse paciente está um pouco descompensado, né, gente? Então, aqui eu fiz minha admissão, admiti aquele paciente daquele setor, aí coloquei aqui o meu Corém e minha assinatura. Tal hora, isso às 9 horas. 9h30 eu registrei aqui, olha, de 9h30 eu já fiz outro registro. Foi realizado, olha só o verbo, gente, foi realizado punção venosa no antebraço direito, tá vendo? Tem que descrever até o membro, é importante. Foi realizado punção venosa no antebraço direito com o gel com número 22 e instalado soro com medicamentos conforme prescrição médica. Você pode dizer conforme prescrição médica ou conforme o item. Você vai ler a prescrição médica, tem lá item 1, item 2, item 3. Foi realizado administração de medicamentos conforme prescrição médica lá no item 3. Digamos, o item 3, digamos que ele tinha administrado para ele, prescrito para ele da dipirona. Aí você, conforme o item 3, a prescrição médica, é importante. Pronto, administrou aqui, coloca lá o seu carimbo, carimba aqui e assina. Já às 11 horas você anotou aqui que foi realizado sinais vitais, paciente relatou tontura e não aceitou a dieta. Segundo informações colhidas, SIC, esse SIC, muitos profissionais de saúde, a enfermagem sabem lidar com isso aqui. Você coloca lá, segundo informações colhidas. Então, assim, as anotações de enfermagem é anotar tudo sobre o seu paciente, como já falei. Eu tenho aqui esse exemplo básico de como eu fiz nas minhas anotações. Eu não vou me deter muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos para outra aqui, as anotações, a administração dos medicamentos que eu fiz com esse paciente. Eu não já admiti o paciente, ele já está lá internado, o médico já viu, já prescreveu as medicações e agora a equipe de enfermagem é que vai cuidar desse paciente e anotar todos os cuidados. É importante anotar e registrar. Registrar como? A hora, colocar o seu carimbo, a sua assinatura, que é importante. Eu tenho aqui, olha, a administração de medicamentos que eu fiz com esse paciente fulano de tal, que eu não vou colocar o nome aqui. Então, aqui eu disse que às 15 horas foi administrado, veja só, foi administrado, o verbo está sempre no passado, porque a gente tem que anotar após realizar o procedimento. Claro, você não vai anotar antes de tudo, né? Vai que seu paciente morra. Então, pronto. Foi administrado às 15 horas, começa logo pelo horário. Começa logo pela hora, a data, é assim que você começa. Foi administrado tal hora, tal dia, foi administrado dipirona de 500 miligramas EV, olha aqui, EV em CVP, cateto venoso periférico, são as abreviações que a gente tem, são essas abreviações, é comum a nossa enfermagem, a literatura, né, gente? Cateto venoso periférico do membro superior direito. Veja aqui, tá bem descrito. Conforme item 3 da prescrição médica. Tá vendo aí como é interessante fazer uma anotação de enfermagem bem feita, com bem detalhes. Aí você vem aqui, administrou, você coloca o seu corém, seu carimbo, se não tiver o carimbo, se não tiver esse carimbo aqui, esse material aqui, você coloca seu corém, o seu número lá de registro, que tem que ter, todo profissional da enfermagem só trabalha nos hospitais, nas UPAs, onde for que seja, se tiver um registro, ninguém vai trabalhar clandestinamente. Então coloca seu corém e sua assinatura, pronto.
Evita deixar aqueles espaçozinhos em branco, ó. Evita deixar espaços em branco para que ninguém vá lá, de repente, escreva mais algo que não foi você. Então, isso foi às 15 horas. Às 18 horas, eu coloquei o seguinte: 18 horas do mesmo dia, foi administrado furosemida 40 miligramas por via endovenosa em cateto venoso periférico, no membro superior direito. Então, assim, eu vou colocar que eu usei uma seringa tal, que eu diluí a furosemida, que é um diurético. Lembra que o paciente chegou bem descompensado, né? Então, assim, conforme prescrição médica, e foi administrado também diazepam de 10 miligramas por via oral, conforme item 4 da prescrição médica. Tá vendo aí, gente? Isso às 15 horas, às 18 horas, 18h30 e assim sucessivamente. Cada horário que eu vou lá atender o paciente, que eu faço o procedimento, eu venho aqui no prontuário do paciente, anoto tudo, coloco tudo de forma legível, a caligrafia de forma legível, para que toda a equipe venha entender o que foi que eu fiz, o que foi que eu escrevi, carimbo com meu registro, minha assinatura, tudo bonitinho. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês sobre um pouco de anotações de enfermagem. Eu falei assim de forma bem assim, resumida, de forma rápida, e mostrei algum exemplo que eu fiz, que eu faço com meus pacientes, e é dessa forma. Então, anotações de enfermagem é um registro, é registrar tudo sobre o seu paciente de forma eficaz, de forma precisa, de forma cronológica, certo? Para que quando é um documento, a anotação de enfermagem é um documento sobre aquele paciente, tudo o que acontece com aquele paciente no seu plantão. Então, é importante fazer bem feito, é importante anotar para que não venha haver aí nenhuma desavença, nenhuma dúvida sobre o tratamento do seu paciente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, um pouco do esclarecimento, e até o próximo conteúdo.